Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, meu irmão, olá, minha irmã. Paz do Senhor a todos. Você que já é inscrito no nosso canal, já deixa aí o seu like, compartilha, ativa o sininho de notificação para não perder. Você que está chegando agora, também compartilha, deixa o seu like, comenta, ativa o sininho de notificação também para não estar perdendo nenhum dos vídeos. Bem, vamos meditar hoje na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, do capítulo 13 a seguir. Bem, pega a sua Bíblia, venha comigo. Fica conosco, vamos aprender da parte do Senhor nessa noite. Amém? Ou qualquer horário que você esteja vendo esse vídeo. Amém? Lucas 14, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios. E iam conversando a respeito de todas as coisas que sucedia. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o ver e o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e à crucificação. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já está o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele está vivo. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e ficaram à exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó essêncios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, empunhando-lhes o que a seu respeito contava as Escrituras. Quando se aproximou da aldeia para onde iam, fez ele menção de que passaria adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então lhe abriram os olhos e os reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos empunhava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecerá no caminho e como foram eles reconhecido no partir do pão. Amém? Nós lemos o capítulo de Lucas, do versículo 13 ao versículo 35. E o tema que nós vamos dar para esse nosso estudo, da palavra de Deus é o caminho de Emaús. Então, meus amados, Jesus, depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia menciona que ele apareceu algumas vezes para os seus discípulos. Ele apareceu primeiro para Maria, no domingo pela manhã, no túmulo.
Depois ele apareceu dentro de uma casa onde os discípulos ali estavam, né, escondidos com medo de serem mortos pelos judeus. E aqui nós vemos o Senhor aparecendo para 2 discípulos que estavam viajando de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús, que fica a alguns quilômetros de distância. E o mais interessante de tudo é que a Bíblia diz que eles não reconheceram o Senhor. Mas por que isso aconteceu? Alguns dos teólogos, né, dizem que Jesus estava com o corpo glorificado, ou seja, diferente. Porém, no versículo 21, nós descobrimos o motivo principal, né? O coração deles estava cheio de preocupações com as coisas naturais. Preste atenção no que foi que eles falaram, né? Nós esperávamos que Jesus fosse redimir a Israel, mas ele morreu e pronto, acabou. Em outras palavras, né? O nosso sonho de sermos livres foi embora, junto com a morte de Jesus. Então, meu amado, isso significa que eles até criam no Senhor, eles até caminharam com Jesus, só que eles demoraram tanto para reconhecê-lo, porque Jesus nunca foi o ponto central da vida deles. O verdadeiro ponto central não era Cristo, não era servir a Deus, não era edificar uma obra prevalecente. O verdadeiro ponto central ali era Israel. Era o que Jesus poderia ter feito por Israel e não fez. O coração deles estava cheio de outras coisas, de coisas naturais. E a maior prova disso era que eles estavam tristes, não pela morte de Jesus em si, mas porque não havia mais esperança para Israel. Eu quero te perguntar e que a gente vamos refletir, meu amado. Quantas vezes nós também agimos dessa forma? Ficamos tristes, meus irmãos, só porque Deus não fez as coisas exatamente do nosso jeito, né? Que nós esperávamos que Ele fizesse. Quando nós, meus irmãos, agimos dessa forma, nós só estamos mostrando que Jesus não é o centro. Na verdade, nós só estamos usando o Senhor para alcançar o que realmente tem sido o centro da nossa vida. Por exemplo, meu irmão, se o centro da sua vida é a sua família, você só vai usar Jesus para buscar o melhor para a sua família. Se o centro da sua vida é ganhar dinheiro, você só vai usar Jesus para ganhar mais dinheiro. Se o centro da sua vida é o seu ministério, você só vai usar Jesus para ter o ministério bem sucedido. Agora que eu quero que você reflita, meu amado. Agora, se o centro é Jesus, não importa o que você tem, não importa onde você está, não importa quanto dinheiro tem na sua conta, se você tem Jesus, já é o suficiente, porque a Bíblia diz que nós já somos abençoados pelo Senhor. Porém, nós precisamos chegar, meu amado, ao nível de maturidade em que o ponto central não seja mais a bênção, não seja mais as coisas naturais, mas o próprio Jesus Cristo. Uma informação importante que a Bíblia fez questão aqui de mencionar é que os discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo para um lugar chamado Emaús, né? Se nós formos olhar para a palavra de Deus, nós vamos perceber que Jerusalém era a cidade do mover do Espírito Santo de Deus. Foi lá que Jesus mandou os discípulos esperarem pelo poder de Deus. Foi lá que o Pentecostes aconteceu. Jerusalém era a cidade do avivamento. Era o lugar do propósito do Senhor. Era o centro do coração de Deus para os discípulos naquela época. Por outro lado, a palavra Emaús tem 2 significados. No original, ela significa algo incerto. Ela significa também águas termais ou águas mornas. Em outras palavras, aqueles discípulos estavam saindo de um lugar do favor de Deus, do lugar do propósito de Deus, do centro do coração de Deus, que era Jerusalém, e estavam indo para um lugar de mornidão e incertezas por conta da motivação errada no coração dele.
Porque o centro do coração deles não era Jesus, não era a obra de Deus, eram os seus próprios interesses. E esse é um grande risco que todos nós corremos. A todo momento o Senhor está falando com a gente e muitas vezes nós não conseguimos discernir a sua voz, porque nós estamos focados demais nas coisas naturais. Muitas das vezes nós enchemos o nosso coração tanto com coisas dessa vida, nos preocupamos tanto com o trabalho, com conta para pagar, com aluguel, com água, com luz, ganhar dinheiro, que nós não deixamos de ouvir e perceber a voz do Senhor falando no nosso coração. E o que é pior, pelo fato de não ouvirmos essa voz, nós tomamos decisões erradas e acabamos indo para um lugar que não devemos ir. Uma coisa que chama a atenção aqui também, nesse texto, é o fato que Jesus não se identificou logo no começo, dizendo, Jesus poderia ali, ter falado para os seus discípulos: sou eu, olha, sou eu aqui, não está vendo? Eu morri e eu ressuscitei. Só que ao invés de fazer isso, Jesus preferiu compartilhar com eles sobre as Escrituras Sagradas. A distância que eles percorreram naquela viagem foi algo em torno de 12 quilômetros, mais ou menos um dia e uma noite de viagem, com Jesus falando sobre Ele mesmo através da Bíblia. E o que nós encontramos, E aqui nós encontramos um princípio. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, muitos o reconheciam segundo a carne. Muitos o reconheciam de ver, de pegar, de conhecer a sua família, de conversar. Mas hoje nós só conhecemos a Cristo através da revelação da sua palavra. Não tem como conhecer a Deus, o caráter de Deus, o coração de Deus, a maneira de Deus pensar, a maneira de Deus agir, se não tivermos contato com as Escrituras de Deus. Não tem como, meu amado. Depois, ali no versículo 32, continua dizendo o seguinte: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunhas as Escrituras? A palavra de Deus, meu amado, serve para nos revelar a Deus, e ela serve também para aquecer o nosso coração. Quanto mais contato com as Escrituras você tem, quanto mais ouve o Senhor Jesus falando no seu coração, mais você é aquecido. Se você tem se sentido frio nos últimos dias, é porque você não tem parado para ouvir a voz de Jesus. Imagina a situação, meu amado. Os discípulos passaram o dia inteiro junto com Jesus, ouvindo sobre as Escrituras. O coração deles estava ardendo e mesmo assim eles não conseguiram perceber que era Cristo ali com eles. No final da viagem, quando eles chegaram na aldeia, já estava muito tarde e o Senhor resolveu aceitar ali o convite para ficar com eles. Na hora do jantar, a Bíblia diz que Jesus pegou o pão, abençoou e partiu. Foi nesse exato momento que os olhos deles se abriram e eles conseguiram ter a revelação de Cristo. No começo do versículo 31 diz: então se lhes abriu os olhos. Essa expressão abriu os olhos é exatamente, meu amado, a mesma expressão usada lá em Gênesis 3, versículo 7. Depois que Abraão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram e eles começaram ali a enxergar o bem e o mal, e eles morreram ali espiritualmente. Por outro lado, aqueles dois discípulos comeram no pão do Senhor. Aqueles dois discípulos comeram do pão do Senhor. Os seus olhos foram abertos e eles receberam a revelação de Jesus Cristo. Você consegue aqui perceber a semelhança e a diferença entre as duas situações? Adão e Eva comeram
da comida errada e isso trouxe morte. Os 2 discípulos comeram da comida certa e isso trouxe vida. Aleluia, Jesus. É por isso que nós precisamos ter bastante cuidado com a nossa alimentação. Tem comida, meu amado, que você come que vai te fazer mal, e tem comida que você come que vai te fazer bem. Na palavra de Deus, comida não é só o que você coloca na boca, mastiga e engole. Comida é tudo aquilo, meu amado, que de alguma forma vai alimentar a nossa alma. Por exemplo, tudo que você ouve na televisão, tudo que você vê na internet, as músicas que você coloca, as pessoas que você conversa, as pessoas que conversam com você, tudo isso entra dentro de você, vai te alimentando e vai produzindo um resultado. Você sabe por que tem muita gente aí, meu amado, que fica desnutrido espiritualmente, morrendo espiritualmente? Porque não tem se alimentado da maneira apropriada. Vivem comendo besteiras, vivem ouvindo besteira, vivem vendo besteiras que não deve ver, vivem falando besteira. No final, isso tudo gera a morte. Primeiro Jesus partiu o pão e depois os olhos deles se abriram. Eles perceberam que era Jesus quem estava ali com eles. E por fim, olha só o que aconteceu no versículo 33. Na mesma hora que eles se levantaram, e voltaram para Jerusalém. Em outras palavras, na mesma hora, eles alinharam a vida deles novamente e voltaram para o lugar do propósito de Deus. É isso que a palavra de Deus faz. Ela aquece o nosso coração, ela abre os nossos olhos, ela nos mostra a direção certa que nós devemos caminhar durante um período da nossa vida. E ali, durante um período da vida daqueles 2 discípulos, eles, de certa forma, se desviaram do centro da vontade de Deus, e as preocupações, as causas naturais dessa vida encheram tanto o coração deles que eles já não estavam mais reconhecendo a Cristo, e eles foram para um lugar de mornidão e incerteza. Eita, Deus tremendo! E essa talvez, meu amado, seja a sua situação hoje. Talvez você entrou por um caminho que não deveria ter entrado. Talvez você saiu do lugar do propósito de Deus para a sua vida, e hoje você não tem mais conseguido perceber a voz do Senhor falando com você. E você tem estado em um lugar de incerteza, de mornidão ou até mesmo de frieza espiritual. Mas não precisa ser assim. Da mesma forma, meu amado, que Jesus abriu os olhos daqueles discípulos, Ele pode abrir os seus olhos hoje também. Da mesma forma que Jesus restaurou a vida daqueles e aqueceu ali o coração deles novamente, Ele pode e Ele quer fazer isso com você também, meu amado. Apenas tenha a mesma posição de se levantar imediatamente e voltar para Jerusalém. Volte para Jerusalém, que é a presença do Senhor, que o Senhor vai estar pronto para estar abrindo e para estar te dando a direção certa. Em nome de Jesus, eu oro para que você tenha um encontro com Deus novamente. Assim eu te agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.